Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vou trazer um vídeo um pouquinho mais direto ao ponto aqui para vocês. Não vai ter edição, não vai ter corte nenhum. E o intuito aqui é justamente trazer informações valiosas para você, investidor e investidora, aproveitar esses momentos que a gente está vivendo atualmente, tá? Basicamente aqui eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de maio, começou o mês agora. E a super quarta, assim como essa matéria que eu já trouxe aqui para vocês, vai ocorrer agora nessa quarta-feira, dia 7, né? Que é só resumindo aqui para vocês, para quem não sabe, a super quarta é uma reunião extremamente importante do Banco Central para definir a taxa Selic, né? Se ele se mantém, se ela tem uma alta ou se tem uma queda, tá? De forma breve aqui, resumida, a gente já viu que as principais instituições do mercado financeiro, seja BTG ou outras instituições também corretoras, estão projetando uma alta de 0,5 pontos, né? 5 pontos básicos que a gente chama na taxa Selic em maio, agora nessa super quarta. E também com uma demanda doméstica exigindo postura firme do Banco Central, tá? Só resumindo aqui para vocês e contextualizando, a gente está numa taxa Selic de 14,25%. E a gente provavelmente, né, a partir de quarta-feira, já vai estar em 14,75% ao ano, né? Esse aumento da taxa Selic, ele está muito pautado na prerrogativa da gente estar ainda numa inflação alta, né? Essa matéria vocês podem consultar depois também com mais calma para ler os detalhes, mas eu gostaria de colocar alguns pontos aqui, principalmente no âmbito internacional que a gente está vendo, né? Que essa matéria trouxe muito bem. Então, dentro do que a gente tem hoje, uma taxa de juros alta, uma perspectiva de ainda se manter essa alta da taxa de juros e uma inflação vigente, a escalada das tensões comerciais globais, que está exatamente nesse parágrafo, impulsionada pelas tarifas impostas, né, que a gente viu a briga comercial principalmente entre Estados Unidos e China, introduzem novas incertezas no cenário internacional, tá? E isso, de certa forma, para o Brasil, com os efeitos esperados, são de natureza desinflacionária, embora algumas dúvidas permaneçam, tá? Essas dúvidas permaneçam aqui que o colunista colocou muito bem, elas se dão de quê? Primeiro ponto focal, a questão da inflação. Eu trouxe até aqui no site do próprio IBGE, que mede a inflação corrente nossa do IPCA, que é o principal índice, que a gente está no IPCA acumulado dos últimos 12 meses de 5,5%. Poxa, Lino, tá, 5,5%, isso é alto, isso é baixo? Qual que é o parâmetro que a gente tem que ter, principalmente você investidor e investidora na ponta? A resposta é de que isso aqui é muito alto, tá? Só para vocês entenderem, existe uma meta para a inflação vigente dentro do mecanismo do Banco Central de mensuração e tem uma banda superior e inferior, né? Então a gente, só para contextualizar aqui, a gente está muito fora dessa banda superior, ou seja, a gente está numa inflação descontrolada, tá? Entre outras palavras, e aí falando um pouco do economês para vocês, para a gente conter, né, para um país, para uma economia conter uma inflação alta, a gente logicamente e consequentemente tem uma taxa de juros alta também, tá? E logicamente o inverso é verdadeiro nesse raciocínio que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, meta da inflação, eu trouxe até aqui a questão do site do Banco Central, detalhando aonde a gente está, né? Eu vou até aumentar aqui para vocês verem melhor, ó. Essa daqui, essa linha aqui que eu estou com o mouse é justamente a meta para a inflação, determinada pelo Banco Central, né? Então, a meta é de quanto? 3%. Onde a gente está hoje? E infelizmente a gente está, que fechou agora recentemente, né? 5,5 e agora a do Focus mais recente, que mostra nesse gráficozinho, nessa linha vermelha, está em 4,5. Ou seja, a gente está muito acima do que a gente está acompanhando aí no mercado como uma meta, né? Então, dentro disso, é natural que a gente tenha uma justificativa e um discurso no mercado de que a taxa de juros, né, a taxa Selic permaneça em perspectiva alta, né? Seja no fechamento agora desse primeiro semestre, seja na continuação do segundo semestre deste ano de 2025 e um ponto importante, né, principalmente para o ano que vem, que é de 2026, que é um ano de eleição, né, que gasto desenfreado falando pelo histórico, entre outras perspectivas de incerteza que podem ocorrer e causar uma consequência muito abrupta no mercado, tá? Esse é um ponto importante. Então, dentro de tudo isso que eu falei resumido aqui para vocês, que vocês já estão acompanhando do mercado, quer dizer, taxa de juros está alta ali, eu entendi isso, e como isso afeta os meus investimentos ou como eu posso aproveitar essas oportunidades. Pessoal, o que eu sempre falo aqui para vocês, num cenário de taxa de juros alto, a gente tem títulos principalmente atrelados à inflação e títulos atrelados à taxa Selic, né, que é o principal índice, muito atrativos. E se você é um investidor conservador ou conservadora, você está no momento extremamente bom de fazer uma realocação e um aporte significante, né? Então isso parece um pouco chovendo molhado que eu falo, né? Mas é importante frisar porque são oportunidades muito interessantes que a gente está vendo, tá? Eu trouxe até aqui o site do Tesouro Direto, que eu trago sempre, né, de forma de post para os investidores acompanharem,
como estão as taxas referentes às aplicações, né, nas três principais rendas fixas que a gente conhece hoje, que são as pré-fixadas, são aquelas rendas fixas que façam chuva, faça sol, você vai receber exatamente essa taxa que é acordada. As rendas fixas pós-fixadas, que como o próprio nome já diz, acompanham um determinado índice, né? Então, elas acompanham a taxa Selic, se a Selic for para 15, 16, 17, ela vai render exatamente esse valor mais um pouquinho, e se ela for para baixo também, para 9, 8, 7, ela vai render exatamente esse valor, tá? Então, essas são as pós-fixadas. E por fim, a oportunidade maior que eu sempre gosto de salientar são os tesouros IPCA+, que é uma renda fixa híbrida. O que é uma renda fixa híbrida, Lino? É uma taxa pré, igual eu falei para vocês aqui, mais uma taxa pós. Entre outras palavras, o que significa? É a taxa IPCA, né, que no caso é uma pós-fixada, mais uma taxa pré. Exemplo, IPCA 2029 aqui, a gente tem uma taxa do IPCA no ano que der, por exemplo, fechado dos 12 meses, mais 7,44%, tá? Então, é uma taxa IPCA mais uma taxa pré-acordada aí fazendo chuva ou fazendo sol, né? Então, resumindo aqui para vocês, vocês já entenderam bem a ideia, a gente está com uma perspectiva muito boa para fazer uma realocação. A pergunta que sempre vem, na verdade, né? Lino, poxa, qual é o prazo que eu escolho? 2028, 2032? Escolho, por exemplo, um Tesouro IPCA 2040, 2050? É muito longo? Quais são os benefícios, os malefícios? Isso aí, pessoal, pode ficar para um outro vídeo um pouco mais detalhado que eu posso trazer para vocês, tá? Mas, como eu sempre digo, né? O ponto focal dos investimentos, ele antecede os ativos que a gente aloca. O que isso quer dizer? Por que a gente investe hoje, né? Por que você investe e você tem um perfil conservador, aonde você quer chegar, seja na realização de um planejamento financeiro, uma faculdade para os filhos, uma aposentadoria, tudo isso, né, todas essas perguntas previamente feitas, elas vão responder justamente a alocação que vem posteriormente e o prazo também que você tem que alocar. Então, tudo isso daí, né, tem que ser detalhadamente verificado e analisado por meio de uma assessoria de investimentos, de uma consultoria de investimentos, para que você tenha uma alocação inteligente e o mais importante, estratégica, tá? Inclusive, vou até colocar aqui no final desse vídeo um link para que você, se você quiser, né, ter uma opinião sem compromisso aí dos seus investimentos, ver como está a sua alocação, talvez algum reajuste, né, alguma mudança interessante que você possa fazer, até porque, de novo, isso daqui que eu estou mostrando para vocês é oportunidade, tá? Você ganhar, por exemplo, um tesouro pré-fixado com juros semestral em 2035 pagando 14% ao ano, isso descapitalizando a mais de 1% ao mês, poxa, é o paraíso dos rentistas aqui no Brasil, né? Então, é uma oportunidade única, tá? Isso eu falo dos pré-fixados, né? Quando a gente vê historicamente IPCA+, IPCA mais 6, mais 6,5 já é um baita de um ativo que já dá um baita de um retorno para os investidores. Então, IPCA mais 7, mais 7,5 nem se fala, tá? Então a gente está assim numa oportunidade única aí para fazer essa alocação, tá, pessoal? De forma breve, espero que tenha agregado bastante esses assuntos aqui para vocês nessa atualização. Eu vou acompanhar o mercado também, né? A gente como assessor vai acompanhar como que vai ser não somente a elevação dessa taxa de juros na quarta-feira, mas como que o Banco Central vai comunicar o mercado, né, com respeito às próximas reuniões, né, que vão ter os próximos aumentos. Então, a gente tem uma perspectiva ainda do mercado de estar em 14,75 e para 15 ou 15,5 ainda até o final desse primeiro semestre, tá? Mas eu vou decorrer com mais detalhes isso daí nos próximos vídeos, tá? Tá joia, pessoal? Espero que tenha agregado para vocês. Não esqueça de curtir, compartilhar, enfim, para outros investidores também, para que agreguem para eles também. E nos vemos numa próxima. Um abraço.